PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam se a idade ainda é uma barreira no mercado de trabalho, prontamente respondo que sim. O etarismo continua sendo um desafio silencioso, sobretudo nas pequenas e médias empresas, onde o potencial do talento 40+, muitas vezes é subestimado. E para falar sobre esse tema, convidei nada menos que a super especialista em carreiras, Ana Beatriz Tartucci. Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Ana. Sidney, primeiro quero te agradecer. Muito obrigada mesmo por abrir esse canal, por me dar essa oportunidade de falar sobre um tema que é tão relevante, né? Que tem sido pauta de tantos eventos, de tantas discussões, de tantos podcasts. Então é um prazer muito grande poder estar aqui com você, falando sobre esse público 40+, nas PMEs. Então vamos direto ao ponto, Ana. Por que ainda existe resistência em contratar profissionais 40+ em muitas empresas, especialmente nas PMEs? Pois é, Sidney. Infelizmente, eu tenho que te dizer que o etarismo continua sendo realmente uma barreira. E grande, viu? Muitas vezes o profissional 40+, ele é descartado, sem nem ter a chance de mostrar o seu potencial. Existe um mito, né? Que são profissionais caros, são resistentes à tecnologia, e alguns até atribuem que são profissionais menos adaptáveis. E aí, as PMEs, muitas vezes, operam com recursos enxutos e aí acabam preferindo apostar num perfil mais jovem, acreditando que vão ter mais energia, mais flexibilidade. Mas, na prática, eu te asseguro, viu, isso é um estereótipo que ignora o enorme potencial e maturidade desses profissionais. Porque a maioria deles tem uma capacidade, uma vontade, uma energia para continuar contribuindo muito grande. Então, é preciso que se mude esse olhar. Não tem que ser um olhar sobre a idade do candidato, mas sobre o valor que ele pode gerar. Ana, quais são as vantagens competitivas que os profissionais 40+ trazem para as pequenas e médias empresas em comparação aos talentos mais jovens? Bom, quando a gente fala, né, nas vantagens competitivas, é inegável, né, que nenhum treinamento vai entregar em curto prazo o que esses profissionais entregam. Eles geralmente têm uma visão estratégica fantástica, eles conseguem olhar além do imediato. Eles já possuem uma rede de contatos consolidada, que pode abrir portas para o negócio, né? Um outro ponto interessante é a gestão de crise. Eles já viveram muitas mudanças e sabem, com certeza, lidar com imprevistos. E o equilíbrio emocional, eu sinalizo como outro ponto bastante favorável, né? Porque eles não se abalam facilmente, eles transmitem muita segurança. E tem aquele outro tema que a gente fala da mentoria reversa, né? Porque é uma capacidade de mentorar. Eles podem apoiar gerações mais novas, né? Acelerando o aprendizado. E podem aprender com a geração mais nova, principalmente daquela temática, né, da tecnologia. Então, a experiência, né, e a maturidade, elas não podem ser computadas como um peso, e sim como um ativo, né, um ativo estratégico que vai fortalecer diversas equipes. Então, enquanto profissionais, né, acima de 50, por exemplo, eles têm uma disponibilidade de tempo e horário. Já criaram os filhos, não tem compromissos extras, né, com reunião escolar, consultas pediátricas, né, não precisa de licença médica, né, licença maternidade ou casamento, porque todos já passaram por essa fase. Então, são pontos, né, a se considerar. E uma outra característica que eu gosto muito de sinalizar é a própria dedicação, comprometimento e a própria valorização da oportunidade, né? Porque como eles sabem dessa dificuldade, então uma vez que é concedida uma oportunidade, eles vão fazer de tudo para agarrar essa oportunidade. E de que forma, Ana, a experiência contribui para inovação e decisões estratégicas nas empresas, em especial as PMEs?
essa é uma boa pergunta, né? Porque eu costumo dizer que a experiência ela não significa fazer mais do mesmo. Ela significa exatamente saber o que já foi tentado, o que funciona e o que pode, inclusive, ser ajustado. Esse público 40 mais tem um repertório para questionar, para propor melhoria e evitar erros repetitivos, que uma geração mais nova não tem, porque não tem literalmente o cabelo branco, como a gente fala, né, no mercado. Então, todo esse conhecimento, essa vivência, de certa forma, acelera a tomada de decisão. E, com certeza, abre espaço, né, para inovações mais assertivas, que unem uma criatividade com o próprio realismo. Ana, como as PMEs podem promover a sinergia entre gerações? Olha, eu acho que para criar essa sinergia entre as gerações, a gente precisa primeiro sair do discurso, né? Porque eu acho que tem muita teoria, muito blá 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 e pouco mão na massa, né? Eu acho que as empresas precisam começar a praticar. De imediato me vem aqui, né, algumas possibilidades, como eu falei há pouco, de criar mentorias, programas de mentoria. É um grande momento para os mais experientes orientarem os mais jovens e os mais novos ensinarem, né, sobre as novas tendências para os mais velhos. Criar equipes com diversidade etária, né? Os projetos que têm essa multigeração, eles estimulam a colaboração e aí começa a ter um olhar, né, de diferentes perspectivas. A comunicação precisa ser muito aberta, né? Usar uma comunicação que funcione para todas as idades, né? Do presencial ao digital. Investir, sim, em treinamentos, né, sobre diversidade, workshops que ajudem a quebrar esses estereótipos, né? Dentro da empresa tem que existir esse ambiente, né? Esses movimentos contra o etarismo, porque às vezes está muito no próprio funcionário, no próprio colega, na própria área, né, que fez ali uma entrevista. Então, se a gente começa a abrir, né, sobre temas, sobre essa discussão, sobre a diversidade, o outro coleguinha que tinha um preconceito começa a olhar de uma outra forma, para um outro ângulo. E sempre costumo dizer, né, que a gente precisa estar celebrando, né, todo resultado, toda ação, ela precisa ser valorizada. A gente precisa reconhecer, independente da idade, mostrando que a experiência e a inovação são importantes igualmente. Então, da mesma maneira que a gente reconhece o trabalho de um jovem por um trabalho, né, pioneiro aí de inovação, a gente precisa, de alguma forma, comemorar, reconhecer, celebrar a ajuda, né? Aquela informação que trouxe uma experiência, um conteúdo, né, baseada nessa sabedoria e nessa experiência. Então, a celebração é para os dois lados. Ana, cite algumas práticas que ajudam a reter profissionais 40 a mais nas PMEs. Bom, de imediato, quando você me pergunta de práticas, eu sempre costumo dizer, né, que a cultura de uma empresa ela tem que ser vivenciada por todos, tem que sair das paredes e ser vivenciada no dia a dia. Então, todos têm que perceber que a cultura ela é inclusiva. Acho que o plano de carreira precisa ser claro também para esse profissional mais 40. Ele não pode achar que ele está no final da carreira, ele tem que olhar para o futuro dele e entender qual seria o próximo passo de carreira. Não necessariamente um movimento vertical, mas por que não horizontal? Então, ele tem que se sentir parte importante nesse processo. Mais oportunidades de treinamento, inclusive de tecnologia, porque a tecnologia é algo forte, né, que está entrando de um tempo para cá, e esse profissional já está há mais tempo no mercado, então por que não desenvolver esses profissionais nesse sentido da tecnologia? Reconhecimento sempre,
né? São contribuições valiosas e precisam ser reconhecidas. Eu acho que tem que estabelecer flexibilidade para conciliar a carreira, a vida pessoal, isso em todos os sentidos. Então, eu acho que seriam de imediato algumas práticas que poderiam ser percebidas como um valor real para essa geração. Em sua opinião, o mercado já reconhece os 40 a mais como ativos estratégicos? Perguntinha boa essa, Sidney. Infelizmente, eu posso te dizer que o mercado ainda não reconhece de forma plena. Eu acho que esse discurso da diversidade etária, ele avança sim, mas ainda tem preconceitos. E por mais que a gente fale, né, sobre a diversidade etária, o mercado ainda continua a ver essa população dos 40 a mais com uma certa desconfiança, principalmente nos processos seletivos. Quando você não vê a idade no currículo, você tem no final aquela perguntinha sutil, né? Quantos anos você tem? Por que perguntar quantos anos você tem? A vaga impõe alguma questão de idade? Você se considera com energia para assumir essa posição? São perguntas cruéis, de um preconceito imenso. Então, muitas vezes, a maturidade, a estabilidade de um profissional com mais de 40, elas são literalmente deixadas de lado. O foco ainda está na juventude, como se eles fossem um sinônimo de capacidade de adaptação, baixo custo, porque tem uma visão míope de ignorar esse capital intelectual e associam que profissionais mais de 40 têm uma remuneração maior. Agora, por outro lado, eu já vejo, sim, um número crescente de empresas que já perceberam esse valor, né, na diversidade etária e buscam um crescimento sustentável e resiliente, né, uma vez que estão investindo nessa mistura de gerações. Eles enxergam isso realmente como um diferencial competitivo. Então, assim, no meu ponto de vista, o futuro do mercado, ele exige essa mudança de paradigma. Os profissionais mais experientes, eles têm um papel central nessa transformação. E as empresas que não conseguirem identificar esse valor, no meu ponto de vista, elas estão tendendo a desaparecer. Ana, eu adorei quando você citou aqui que experiência não significa fazer mais do mesmo. Significa saber o que já foi tentado, o que funciona e o que pode ser ajustado. Eu adorei porque eu sou um 50 a mais e sinto isso na pele. E acho que isso deve ganhar eco, não só para as PMEs, mas para o mercado como um todo, seja o corporativo, empresas públicas, terceiro setor, seja o que for. Todo e qualquer tipo e porte de empresas. Muito bom. Ana, eu agradeço muito a sua participação. Além de excelente a sua entrevista, você deu um ótimo recado. Muito obrigado. Poxa, Sidney, que pena que chegamos ao final, né? Nem deu para sentir o tempo passar. Mais uma vez, muito obrigada. Me sinto honrada por participar, né, desse canal e poder fazer essa provocação das pessoas pensarem um pouco num tema tão atual e fazer essa provocação mesmo, que isso saia da teoria, né, e possa ser incorporado à prática de todas as empresas. Mais uma vez, muito obrigada. PME News Podcast Entrevista.